Olá pessoal, tudo bem? Esses dias estava lendo o livro de Joel. É um livro bem pequenininho, tem só 3 capítulos, mas é um livro tão atual. Eu me identifiquei tanto com esse livro e eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui. O primeiro capítulo ele já começa falando da praga dos gafanhotos e a seca. O povo de Israel enfrentou uma situação muito difícil. Imagina você, se não vem chuva, se está enfrentando uma seca, as coisas já complicam, né? Já ficam difíceis. E ainda vieram os gafanhotos e destruíram tudo o que restou. E aí, imagina você, a Bíblia vai contando, e quem quiser achar interessante, Joel, no capítulo 1, vai mostrando. Os gafanhotos vieram e destruíram todas as plantações, destruíram tudo. E assim, sempre que nós vemos essas pragas acontecendo na Bíblia, o povo de Israel enfrentando, a gente vai ver o contexto e a gente vê que as pessoas estavam em pecado. As pessoas haviam saído dos caminhos de Deus, abandonado a Deus, estavam ali envolvidos com tantas coisas que não é a vontade de Deus, nunca foi vontade de Deus para o homem estar vivendo. E então a gente vê o chamado de Deus para o homem. É como se Deus permitisse essas coisas, essas pragas, para chamar a atenção do homem e falar assim: vocês precisam de mim, vocês precisam se voltar para mim, para os meus caminhos, vocês me abandonaram, estão fazendo coisas, praticando coisas que eu jamais quis que vocês praticassem. Então, é um chamado para o homem ao arrependimento. E aí nós vemos aqui no versículo 13 que Deus ele vai chamando o homem para o arrependimento. Eu não vou ler, não, eu vou comentando, né? No versículo 12, Deus fala, versículo 12 do capítulo 2, Deus fala assim: olha, eu quero que vocês rasguem o coração. Não adianta rasgar roupa, porque eles tinham esse costume. Rasgar roupa, se vestir com pano de saco em sinal de humilhação. Eles tinham o hábito, às vezes, em alguns outros textos a gente vê, eles colocavam areia na cabeça, deixavam a barba por fazer, os homens, né, no caso, em sinal de humilhação. E Deus está falando: eu quero que vocês rasguem o coração. Não tenham a aparência de que estão arrependidos. Arrependimento genuíno gera mudança de vida. Já viu aquela pessoa que chora, que fala que está arrependido, mas daqui a pouquinho está fazendo tudo de novo? Ele não se arrependeu de verdade, porque arrependimento gera mudança de vida. Às vezes o que ele sentiu foi um remorso, um peso na consciência, mas arrependimento gera mudança de vida, mudança de atitude. E é isso que Deus estava chamando aquele povo. Ele permitiu aquela praga para chamar a atenção das pessoas e falar: se voltem para mim, se arrependam de coração, de verdade, não só aqui por fora, para aparentar. Deus conhece o coração. Não adianta querer enganar Deus, porque a gente não engana Deus, Deus conhece o coração. E sem contar que as nossas atitudes vão mostrar se nós nos arrependemos de verdade ou se foi ali só um remorso momentâneo e daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Sabe? Deus chama o povo para se humilhar, para se arrepender, para buscá-lo, para se voltar para Deus, para abandonar seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. E aí a gente vê lá em Joel, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 18, mostra que Deus se compadeceu do povo, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que se compadece, não é um Deus que quer vir destruir, não, esse não é o desejo de Deus. Ele permite para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas se voltem para Ele. E aí ele fala que se compadeceu do seu povo. E é muito tremendo, porque Deus é amoroso, é perdoador, é misericordioso,
mas Ele quer que nós nos voltemos para Ele. E lá no versículo 32, fala assim, ó, que Deus, no versículo 28, fala que Deus, Ele faz ali uma promessa para derramar, nos últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito sobre homens, mulheres, servos, servas, sobre todos. Deus não faz distinção. Esse é o desejo de Deus. Quando Jesus subiu para o céu, depois que Ele ressuscitou, Ele falou, eu estou subindo, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo é como o nosso GPS espiritual. Sabe quando você precisa ir para algum lugar e você não sabe o caminho e você pode usar o GPS que vai te dizendo, vira aqui, daqui a tantos metros você faz o retorno. E ele vai te conduzindo até que ele chegue e fala, você chegou ao seu destino? Nós temos um destino que é o céu, é a eternidade com Deus. E o Espírito Santo é o nosso GPS que vai nos conduzindo e vai nos mostrando o caminho por onde nós temos que andar. E esse é o desejo de Deus, derramar do seu Espírito sobre todos. Deus não faz distinção. Agora sim, no versículo 32 fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o desejo do Senhor. A Bíblia fala que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. E por que nem todos são salvos então? Nem todos vão para o céu? Porque nem todos estão clamando por Deus, chamando por Deus, buscando a Deus. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o desejo de Deus. E é tremendo porque no final do livro de Joel, nós lemos sobre a restauração de Israel. Depois que Deus permitiu todas aquelas pragas, todo aquele sofrimento para chamar o povo ao arrependimento, nós vemos a restauração daquele povo. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Estamos enfrentando essa pandemia. Eu creio que é uma forma de Deus chamar a nossa atenção, porque é só olhar a nossa volta, gente, e ver tanto pecado, tanta maldade, tanta violência, tanta perdição, tanta imoralidade, tanto egoísmo. As pessoas são egoístas. Deus tem nos chamado para um arrependimento verdadeiro, genuíno, uma mudança de atitude, nos voltarmos para Deus. E aí então, Ele virá e vai restaurar a nossa nação. Eu creio nisso. Deus te abençoe com essa palavra. Tenha um bom dia.